Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino e Internet das Coisas. Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como montar um web server que esteja no modo Station, ou seja, conectado a uma rede Wi-Fi já existente, usando o ESP32 e o Arduino IDE. Então vamos lá, pessoal! Em comparação com o que nós falamos na aula anterior, em que o nosso ESP32 ele estava no modo AP, o Access Point, ou ponto de acesso, nessa aula nós vamos fazer um pouco diferente. Aqui, o ESP32 ele vai se conectar a uma rede já. Então, vamos imaginar que você tem um Wi-Fi na sua casa e aqui o nosso objetivo vai ser com que esse ESP32 se conecte a essa. Então, a gente tem aqui um roteador que você já pode ter em casa com SSID de uma rede, por exemplo, chamada Minha Rede. E você pode ter aparelhos celulares, computadores, outros dispositivos que estejam também conectados nessa rede, porque o ESP32 vai compartilhar essa rede com demais outros clientes. Então, a gente pode fazer com que o ESP32 se conecte a esse ponto de acesso e o seu celular e outros dispositivos também se conectem. Uma vez que os dois estejam na mesma rede, então a gente consegue, através do celular, comandar de ligar e desligar coisas que estejam acopladas ao ESP32. E por isso a gente chama de local, porque eles precisam estar necessariamente na mesma rede, sob o alcance da mesma rede Wi-Fi. Então, aqui tem endereços IPs fictícios, né? Por exemplo, o endereço IP do roteador, e endereços IPs atribuídos ao ESP32 e ao cliente. Nessa aula a gente vai falar também sobre os IPs dinâmicos e IP fixo. Então, nesse paradigma, ambos os nós possuem acesso à internet, o que não acontecia no modo AP, pois quando o celular se conectava ao AP, tanto o ESP32 quanto o próprio celular perdiam o acesso à internet ou a outras redes através da rede Wi-Fi. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre o que acontece, quais são essas etapas de comunicação. Nesse momento, a gente vai falar sobre as etapas de comunicação da conexão, né? Da negociação dessa conexão à rede. Então, isso é preconizado através do protocolo IEEE 802.11 e a primeira comunicação que acontece é uma requisição de autenticação e associação à rede sem fio externo. Vamos pressupor aqui que antes já aconteceu uma divulgação dessa rede, né? Através aqui de mensagens probe, pode ser um probe request ou um probe response, mas já aconteceu a divulgação da rede, você já visualizou no celular, em algum lugar que aquela rede existe, você já sabe os dados de conexão, então o ESP32 ele vai requisitar uma autenticação e associação a uma rede sem fio externa previamente já conhecida. Depois que essa requisição de conexão foi enviada, o roteador vai processar isso, vai ver se os dados conferem o usuário e a senha e vai responder com uma resposta ou de conexão feita com sucesso ou de algum problema. E a partir desse momento, então, o ESP32 estará conectado a esse roteador. Se esse roteador tiver acesso à internet e outras redes, o ESP32, através do roteador, também terá esse. Vamos dividir essa aula em duas partes. Em uma parte, a gente vai falar sobre a configuração de rede do ESP32, que basicamente só vamos tratar da mudança de configuração entre o modo AP e o modo Station. Na segunda parte da aula, nós vamos falar sobre o desenvolvimento do back-end, que é aquela aplicação que a gente criou, que roda dentro do ESP32, que renderiza páginas web e que a gente evoluiu ela para ficar com um pouco mais de funcionalidade. Então vamos lá, a parte 1, configuração de rede. Então aqui, pessoal, eu vou exibir para vocês o código-fonte, que vocês poderão ter acesso também através dos slides, e a gente vai destacando aqui algumas linhas importantes. Então a primeira linha aqui é a criação de uma constante, onde nós vamos guardar o SSID, que é a identificação, que é o nome da rede. Numa segunda linha aqui que eu dou destaque é a senha. Então, aqui, se vocês forem implementar esse código em casa, vocês têm que substituir pelo SSID e pela senha da sua
da rede que você tem em casa, por exemplo. Agora a gente vai olhar aqui em dois lados, né? Do lado esquerdo, eu vou exibir com esse destaque aqui na cor laranja as linhas que de fato desempenham um papel determinante na conexão. E vou dar um destaque aqui na direita para aquelas linhas que exercem um papel apenas de monitoração, apenas para exibir para a gente o que está acontecendo. Então, depois que ele declarou essas constantes, temos aqui um serial print com essa frase, connecting to. Então, tá aqui. Então, exibe na nossa telinha preta aqui do nosso terminal. Depois tem aqui a impressão do SSID, que eu não vou exibir aqui no terminal. Na sequência, a gente tem essa linha aqui, que é Wi-Fi Begin, SSID e Password. Pessoal, essa é a linha que de fato faz a conexão. Por acaso ela está muito simples aqui, graças à biblioteca que a gente tem do Wi-Fi, do ESP32, mas aqui é onde é feito todo o processo de conexão à rede sem fio. Então você insere o SSID e o password e a biblioteca se encarrega de fazer todos aqueles passos. Só que esse processo não é instantâneo e ele não depende também só do ESP32, mas ele depende também do tempo que esse ponto de acesso vai demorar para responder essa requisição. Então, para isso, logo na sequência, a gente tem um loop que ele vai periodicamente verificando se teve uma alteração no... Então, assim que você aciona essa primeira linha, ela começa a tratar da conexão à rede sem fio. Por exemplo, no ESP32, você tem dois núcleos. Então, essas duas ações poderiam ser desempenhadas até em duas threads feitas em paralelo. Mas não precisamos chegar nesse nível de detalhe, mas o fato é que 2 vezes por segundo, ou seja, em intervalos de 500 milissegundos, através dessa instrução delay, é feita uma verificação. E qual que é a condição de verificação aqui? O Wi-Fi status diferente de... Então, num primeiro momento, ele vai estar em algum estado, por exemplo, de conectando, para simplificar aqui. E a cada 2 vezes por segundo, o ESP32 verifica se mudou. E quando o ESP estiver conectado, vai ser satisfeita essa condição de saída do laço. E nessa condição ele sai do laço. Mas enquanto isso, a cada iteração desse laço, ele vai exibindo aqui um serial print ponto. Então, digamos que num primeiro momento ainda não está conectado, ele exibe aquele ponto. Depois não está conectado de novo, ele exibe outro pontinho. E por aí vai. Eu acho que vocês estão tendo aí o prazer de ver como que as coisas funcionam por dentro, né? Então, vocês estão fazendo aqui... Tenho certeza que vocês já esperaram em muitas telas esses pontinhos, essas barras de progressão. E agora é a hora que vocês estão do outro lado do jogo. Então, ele vai fazendo isso até que, de fato, a conexão ocorra. Quando chega na condição de saída desse laço que nós acabamos de comentar, ele sai do laço e vem continuar. Aqui embaixo vem a mensagem, Wi-Fi Connected. Mas essa mensagem, se você tirar ela, não vai mudar nada no funcionamento da Sketch. Muda apenas aqui na exibição de informações de controle no terminal, que podem ser úteis para alguém que esteja depurando um erro, monitorando o funcionamento desse dispositivo. E aqui é exibido um endereço IP local que foi atribuído pelo roteador, no caso de uma conexão com IP dinâmico DHCP. Então, esse é o fluxo. Então, aqui está aqui, sejam bem-vindos ao outro lado do jogo, onde vocês fazem as coisas acontecerem, onde vocês criam dispositivos e escolhem como que vai ser a interação desse dispositivo com o meio externo e podem ver como que as coisas funcionam do lado de dentro. Então, revisando aqui as etapas de comunicação, então a gente tudo aqui regulamentado por esse padrão, que seria o IEEE 802.11, que todos os dispositivos que implementam esse padrão recebem essa chancela de ser uma rede Wi-Fi padronizada, e com isso você consegue ter um dispositivo ESP32 que você desenvolveu se conectando a um roteador de uma marca qualquer. Então, a gente vai acompanhar aqui com um zoom e ver aqui quais são as linhas, né, que de fato estão interagindo. Então, a gente tem aqui a definição, vou colocar só uns trechos mais importantes, as duas constantes
com essa linha Wi-Fi Begin, passando o SSID Password. Então, é ela que, de fato, inicia os trâmites de conexão ao ponto de acesso. Depois a gente tem esse laço acontecendo várias vezes, e enquanto o roteador aqui não responder, esse laço vai ocorrer, ele vai ficar aqui para cima. Então, por exemplo, se o roteador demorar para responder, vai ficar aqui. Ou se o roteador, por exemplo, responder que a senha está errada, ele não vai sair desse laço. Inclusive aqui, são melhorias possíveis a serem feitas a esse código, por exemplo, para detectar uma condição de que a senha foi inserida incorretamente. Fica com vocês aqui. Vocês podem ir monitorando os conteúdos retornados por Wi-Fi status ou olhar também a documentação da biblioteca. Mas, enfim, quando o roteador responde, nós temos aqui a impressão da mensagem e conexão. Pessoal, nós temos aqui também uma outra condição de conexão que ela é possível, que seria a configuração por IP fixo. Desde o início da aula, a gente tem usado o DHCP, que é o Dynamic Hosting Configuration Protocol, ou um protocolo de configuração dinâmica de host. Esse método de comunicação costuma ser o mais utilizado. Por exemplo, quando você se conecta à rede sem fio da sua casa, você usa o DHCP. E cada vez que você se conecta, você usa um endereço IP diferente. Só que em alguns casos, você pode querer que seja atribuído um IP fixo, para ficar mais fácil, por exemplo, de achar aquele computador. Vamos supor que você tem uma impressora na sua casa, que você queira que aquela impressora esteja sempre configurada com o mesmo IP. Então, você pode fazer uma configuração de IP fixo. E vocês vão ver que é muito simples. E aqui eu vou mostrar como essa configuração pode ser feita. Temos aqui a configuração do IP fixo. Então, aqui temos algumas linhas de definição e um método aqui, eu vou explicar cada uma delas em detalhe. Então, essa primeira linha, ela está criando um objeto chamado local IP, que esse objeto é construído de acordo com a classe IP address. E no método construtor são passados esses parâmetros. Eu sei que talvez vocês não estejam tão lembrados de alguns conceitos de orientação a objetos, mas é muito simples vocês absorverem o que está acontecendo aqui. O que nós temos é a criação de um objeto, de uma estrutura de dados, que contenha os números que compõem um endereço IP. Então, o endereço IP é composto por 4 octetos, então são aqui blocos que variam de 0 a 255, então são blocos de 8 bits cada um, ou 1 byte, que totalizam ao todo aqui 32 bits. E cada um desses números aqui pode variar entre 0 e 255. Então, poderia ser armazenado como uma string, alguma coisa assim, mas seria mais difícil de validar. Então, a biblioteca criou esse tipo IP address e você vai usar o mesmo tipo para todos os IPs que fazem parte de uma configuração de IP fixo. E quando você faz uma configuração de IP fixo, uma configuração manual, você não passa apenas o seu próprio endereço IP, mas você tem que configurar outros atributos de rede também que são importantes para essa conexão. Então, nós temos aqui o próprio endereço IP, que você pode escolher um endereço IP que seja suportado pelo seu roteador. Um endereço IP que esteja dentro da rede, da máscara de subrede gerenciada por esse roteador, e mesmo que seja um endereço IP que o seu roteador permita que seja feita a configuração manual de IP fixo. É comum que o seu roteador tenha um determinado intervalo de endereços IPs reservados para configuração de IP dinâmico. Então, você pode, por exemplo, separar do 100 até o 254, 253 para dinâmico, e você pode reservar uma outra parte para IPs fixos. Isso vai depender da configuração do seu roteador. Você tem aqui o gateway, que é aquele endereço de rede que te dá um caminho de saída para outras redes. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma rede 192.168.31.115 com uma máscara de rede 255.255.0.0. Então, para quem já estudou redes de computadores, sabe que 192.168 é o endereço de rede e tudo que vem aqui depois é endereço de host. Ou seja, essa parte aqui pode variar. Então, o gateway
vai ser o host dessa rede, que vai ser um caminho, um portão de saída para outras redes. Então, por exemplo, se o nosso ESP32 quiser se comunicar com a internet ou com qualquer outra rede que não esteja ali dentro da sua rede local, ele vai recorrer a esse gate. Então, temos aqui a máscara de rede, que a gente já acabou de falar, que aqui é uma sequência de bits, onde os 2 primeiros bytes é igual a 1 e os 2 últimos bytes são iguais a 0, e com isso a máscara de rede faz a distinção de dentro do endereço IP, aonde é rede e aonde é host. E depois a gente tem os DNS, que são os nossos Domain Name Service, são os serviços de resolução de domínio. Então a gente tem aqui DNS providos pelo Google, que é o 8.8.8.8 e o 8.8.4.4. Cabe dizer aqui que é opcional. Por exemplo, se você não fizer uso de DNS de nomes de domínio na sua aplicação, não tem problema. Mas após esse tempo aqui que a gente gastou fazendo essa explicação sobre IPs fixos, sobre as variáveis, a gente tem uma primeira linha aqui, onde é usado um método de configuração. E eu queria que vocês tivessem atenção, porque nesse local aqui ainda não está sendo feita a configuração. Nós, nos exemplos anteriores, nós sequer usamos essa linha, porque a gente aceitou as configurações padrão do ESP32, que são configurações de host dinâmico, de DHCP. Mas nesse caso aqui, nós queremos fazer uma configuração. Então, nós vamos passar o IP, o gateway e o subnet, que são parâmetros obrigatórios, e podemos ou não passar o DNS primário ou secundário. E o que está sendo feito aqui é que dentro desse if, a gente está executando um método. Então, a gente está, ao mesmo tempo, executando o método e verificando o retorno desse. Então, uma vez que esse retorno, esse método, retornou verdadeiro, ele não faz mais nada aqui. Mas se retornou falso, ele explica que a configuração de estação falhou, ou que a estação falhou ao fazer essa configuração. Quando isso vai acontecer? Se você passar um endereço aqui que seja inválido. Por exemplo, se você colocar um número aqui maior que 255 em qualquer uma dessas partes, ele vai retornar inválido. E a partir daqui é tudo igual. Ele faz o serial print, diz qual é a SSID e faz o Wi-Fi begin SSID password. Notem que aqui a gente continua passando apenas o SSID e o password. Como que ele sabe que é uma configuração de IP fixo? Porque a gente pegou aqui na mesma classe e fez essa configuração. Esse método de configuração ajustou diversos atributos dessa classe e fez com que, com isso, a conexão fosse feita da forma que nós configuramos. Temos aqui a continuação desse código, segue os mesmos termos, ele fica aqui um tempo verificando para ver se a conexão foi feita, não muda nada, e aqui embaixo a gente pode imprimir diversas informações. Aqui eu acrescentei algumas que eu não tinha falado para vocês antes, mas além do IP, que vocês podem imprimir também o MAC address do ESP32, que é o endereço físico da interface de rede, podem imprimir a máscara de rede, mesmo quando você configurou a sua conexão como DHCP, se você quiser, você pode exibir a máscara de rede que o servidor DHCP retornou, assim como também para o gateway e para os DNS. Pessoal, então, devido ao tempo aqui da aula, que já está longo, nós vamos encerrar por aqui e na próxima aula nós vamos falar sobre esse desenvolvimento do back-end. Então, aguardem aí, criem expectativas, porque eu vou mostrar esse back-end funcionando no nosso novo laboratório remoto, físico-virtual, de internet das coisas do nosso campus, do FRJ Campus Niterói. Então, até a próxima aula. Um abração para vocês.